Obra maravilhosa, jovem curado de taquicardia, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado no mês de julho, quando o irmão João Pedro, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir algo estranho em seu corpo. Ele havia acabado de chegar em casa após um dia de trabalho exaustivo na oficina mecânica onde atuava como aprendiz. O sol estava forte, e o cansaço do dia pesava em seus ombros, mas ele ainda tinha forças para ajudar a mãe nos afazeres domésticos antes de se preparar para a reunião da noite. Enquanto arrumava a mesa para o jantar, João Pedro sentiu o coração acelerar de repente, como se estivesse correndo uma maratona, embora estivesse parado. A princípio, achou que fosse apenas ansiedade ou calor excessivo, mas o ritmo cardíaco não diminuía. Ele tentou respirar fundo, tomar um pouco de água, mas nada adiantava. O coração batia tão forte que ele podia sentir as batidas até no pescoço. Assustado, ele chamou sua mãe, Irmã Maria, que estava na cozinha preparando o jantar. Mãe, algo está errado comigo. Meu coração está disparado, e não consigo controlar, disse ele com a voz trêmula, segurou-se a cadeira para não cair. A Irmã Maria, uma mulher de fé e oração, imediatamente colocou a mão em sua testa, verificando se estava com febre, mas não havia nenhum sinal. Ela percebeu que o rosto do filho estava pálido e que ele suava frio apesar do calor. Sem perder tempo, ela o fez sentar e começou a orar em voz alta, pedindo a Deus que revelasse o que estava acontecendo e que desse sabedoria para agir. Senhor Jesus, olha para o teu servo João Pedro. Tu conheces todas as coisas, sabes o que se passa em seu corpo. Dá-nos entendimento e cura-o, se for da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Enquanto a mãe orava, João Pedro sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse apertando seu coração. Ele nunca havia sentido algo assim antes, e o medo começou a tomar conta dele. Pensou nas palavras que sempre ouvia nas reuniões: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas naquele momento a dor era tão intensa que ele mal conseguia se concentrar para orar. Mãe, a dor está aumentando. Não consigo respirar direito, gaguejou ele, segurando o peito com as duas mãos. A Irmã Maria, embora assustada, manteve a calma. Ela lembrou-se de um irmão da congregação que havia passado por algo semelhante anos atrás e que após muitas orações fora curado. Sem hesitar, ela pegou o telefone e ligou para o irmão José, um dos anciãos da igreja, que morava perto dali. Ele atendeu rapidamente, e a Irmã Maria explicou a situação com urgência. Irmão José, é a Maria. Meu filho está passando mal, o coração dele está acelerado demais, e ele está com dor no peito. Não sei o que fazer. Precisamos de oração urgente. O irmão José, homem de muita experiência e fé, não titubeou. Irmã, não se desespere. Vamos orar agora mesmo. Eu vou até aí com o irmão Paulo, e nós vamos clamar ao Senhor juntos. Enquanto isso, continue orando e não deixe o João Pedro se abalar. Deus é poderoso para curar. Enquanto aguardavam a chegada dos irmãos, João Pedro tentou se deitar no sofá, mas a posição piorou a sensação de falta de ar. Sua mãe o ajudou a se sentar novamente e colocou um pano úmido em sua testa. Ele fechou os olhos e tentou se lembrar dos hinos que cantava na igreja, especialmente daquele que dizia: Jesus é o médico divino, cura toda enfermidade. Mas a dor era tão forte que as palavras pareciam distantes. Os minutos pareciam horas. Finalmente, ouviu-se a campainha, e os irmãos José e Paulo entraram apressados. Ao verem o estado de João Pedro, eles se ajoelharam ao seu lado e começaram a orar com fervor. Pai Celestial, nós te pedimos misericórdia pelo nosso irmão João Pedro. Tu conheces a sua dor, sabes o que ele está passando. Se esta enfermidade vier de ti, dá-lhe forças para suportar. Se vier do inimigo, rebenta estas correntes em nome de Jesus. Cura-o, Senhor, como só tu podes fazer. Que a tua vontade seja feita, mas nós cremos na tua misericórdia. João Pedro sentia as mãos dos irmãos sobre sua cabeça enquanto oravam. A dor ainda estava presente, mas ele começou a sentir uma paz inexplicável invadir seu coração. Era como se uma presença divina estivesse ali, no meio daquele quarto simples, ouvindo cada palavra, cada súplica. Ele mesmo tentou murmurar uma oração, mas as palavras não saíam. Então, em seu coração, ele clamou: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso. Não me deixes, Senhor. Os irmãos continuaram orando por mais alguns minutos até que lentamente João Pedro sentiu o ritmo do coração começar a diminuir. A dor no peito ainda estava lá, mas não com a mesma intensidade. Ele respirou fundo e abriu os olhos, olhando para os rostos preocupados ao seu redor.
Acho que está melhorando, disse ele com um fio de voz. Louvado seja Deus! Exclamou o irmão José. Vamos continuar orando, mas já é um sinal de que o Senhor está ouvindo. Eles oraram mais um pouco, e João Pedro sentiu que podia se levantar. A taquicardia havia diminuído consideravelmente, embora ainda sentisse um leve desconforto. Os irmãos aconselharam que ele fosse ao médico no dia seguinte para fazer alguns exames, apenas para ter certeza de que tudo estava bem. A irmã Maria concordou, agradecida pela melhora do filho. Naquela noite, João Pedro não foi à reunião. Ficou em casa descansando enquanto sua mãe e os irmãos foram e pediram orações especiais por ele. Quando retornaram, trouxeram a notícia de que muitos irmãos haviam se lembrado dele em oração, e isso confortou profundamente. No domingo de manhã, João Pedro acordou se sentindo melhor, mas ainda com um pouco de receio. Sua mãe já havia marcado uma consulta com um cardiologista para a tarde. Ele tomou um café reforçado e tentou não pensar muito no que o médico poderia dizer. Sua fé era forte, mas a incerteza ainda o perturbava. Chegando ao consultório, o médico, um homem atencioso, ouviu com atenção o relato de João Pedro. Ele pediu que o jovem se deitasse e fez alguns testes básicos. O estetoscópio no peito, os eletrodos do eletrocardiograma sendo colocados, tudo parecia muito técnico e distante da simplicidade das orações da noite anterior. Mas João Pedro se apegou às palavras que havia ouvido tantas vezes: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O exame confirmou que ele já suspeitava: taquicardia supraventricular, um tipo de arritmia cardíaca que faz o coração bater muito rápido, às vezes sem motivo aparente. O médico explicou que, em alguns casos, era necessário tomar medicamentos ou até mesmo fazer um procedimento para corrigir o problema. João Pedro ouviu tudo em silêncio, mas em seu coração, ele sabia que a cura verdadeira viria de Deus. Doutor, eu acredito que Deus pode me curar, disse ele com calma. Mas se for necessário algum tratamento, eu farei. O médico respeitoso apenas assentiu e receitou alguns exames complementares para a semana seguinte. João Pedro saiu do consultório com o papel na mão, mas com a certeza de que não estava sozinho. Ao chegar em casa, ele compartilhou com sua mãe o que o médico havia dito. A irmã Maria, embora preocupada, não perdeu a fé. Filho, Deus sabe de todas as coisas. Ele permitiu que você passasse por isso, mas também vai te livrar. Vamos continuar orando e confiar nele. Naquela noite, durante a reunião, o irmão que presidia fez um pedido especial de oração por João Pedro. Todos os presentes se ajoelharam, e as vozes se uniram em súplica. João Pedro sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto ouvia os irmãos intercedendo por ele. Era como se uma corrente de fé o envolvesse, e ele soubesse, no fundo da alma, que Deus estava agindo. Nos dias seguintes, João Pedro continuou fazendo seus exames, mas também dedicou mais tempo à oração e à leitura da Bíblia. Ele se lembrava das histórias que ouvia desde criança: a cura do paralítico, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu. Todos haviam sido curados pela fé em Jesus. Ele queria ter aquela mesma fé. Uma semana depois, no retorno ao cardiologista, os exames mostravam que o ritmo cardíaco de João Pedro havia se normalizado. O médico ficou surpreso. Isso é incomum, disse ele. Geralmente, esse tipo de taquicardia não some sozinho, mas seus exames estão normais. Continue se cuidando e se sentir algo novamente, volte imediatamente. João Pedro saiu do consultório com o coração leve, não apenas porque a taquicardia havia sumido, mas porque ele sabia que Deus havia ouvido as orações. Ao chegar em casa, ele compartilhou a notícia com sua mãe e juntos, ajoelhados no chão da sala, agradeceram a Deus pela misericórdia. Na reunião daquele sábado, João Pedro deu seu testemunho. Com a voz emocionada, ele contou tudo o que havia passado: o medo, as orações, a dor, a fé dos irmãos e, finalmente, a cura. Muitos choraram ao ouvir, e as vozes se elevaram em ações de graças. Eu aprendi que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, disse ele. Não foi fácil, mas cada oração, cada palavra de encorajamento dos irmãos, me fortaleceu. Deus não apenas curou meu coração físico, mas também meu coração espiritual. Hoje eu estou aqui para dar glórias a Ele, porque grande é a sua fidelidade. Os irmãos se abraçaram, e o louvor daquele dia foi ainda mais intenso. Hinos como Grande é o Senhor e Deus é Fiel foram cantados com ainda mais fervor, porque todos haviam visto mais uma vez o poder de Deus agindo na vida de um de seus servos. João Pedro continuou sua vida normalmente, mas com uma fé ainda mais firme. Ele sabia que Deus o havia livrado não apenas de uma enfermidade, mas também do medo e da dúvida.
Sempre que alguém lhe perguntava sobre o que havia acontecido, ele respondia com um sorriso: foi Deus. Só ele poderia ter feito isso. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu a mão poderosa de Deus agindo, confirmando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que seu nome seja louvado para sempre. Amém. Os dias seguintes foram marcados por uma alegria que só quem experimenta a bondade de Deus pode entender. João Pedro, que antes andava com o peso da doença no peito, agora caminhava com leveza, como se cada passo fosse um novo motivo para agradecer. Sua mãe, que tanto havia chorado em oração, agora enxugava lágrimas de gratidão. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela colocava as mãos sobre a cabeça do filho e orava: Senhor, obrigada por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde. Que o nome do Senhor seja louvado em nossa casa. João Pedro não perdeu tempo. Ele sabia que Deus o havia curado para um propósito. Começou a frequentar as reuniões com ainda mais dedicação, chegando sempre cedo para ajudar os irmãos mais velhos a arrumar as cadeiras ou a distribuir os inários. Não era por obrigação, mas por amor. Ele sentia que cada pequeno serviço era uma forma de retribuir tudo o que Deus havia feito por ele. Certa tarde, enquanto ajudava a limpar o salão após a reunião, o irmão mais velho, o irmão Antônio, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. João Pedro, você tem sido uma bênção para nós. Sua fé tem encorajado muitos aqui. O jovem abaixou a cabeça, emocionado. Não sou nada, irmão Antônio. Foi Deus quem fez tudo. Eu só estou tentando servir. O irmão Antônio sorriu. Isso é humildade, meu filho. E é assim que Deus usa os seus servos. Naquela semana, João Pedro sentiu no coração o desejo de visitar um irmão que estava doente, o irmão Carlos. Ele era um homem de idade, que há meses lutava contra uma enfermidade que o deixava fraco. João Pedro não pensou duas vezes. Pegou sua Bíblia, colocou-a debaixo do braço e foi até a casa dele. Ao chegar, encontrou o irmão Carlos deitado, com o rosto marcado pela dor. Irmão Carlos, eu vim aqui para orar com o Senhor, disse, sentando-se ao lado da cama. O velho irmão olhou para ele com olhos cansados, mas cheios de fé. Você é jovem, João Pedro, e Deus já fez grandes coisas em sua vida. Ore por mim. Eles se ajoelharam juntos e João Pedro começou a orar com simplicidade, mas com uma fé que só quem já viu milagres pode ter. Senhor Jesus, o Senhor sabe a dor do nosso irmão. O Senhor conhece cada lágrima, cada suspiro. Pedimos por tua misericórdia que o toque com tua mão poderosa, assim como o Senhor me tocou. Que a tua vontade seja feita, mas que o teu nome seja glorificado. Enquanto orava, João Pedro sentiu uma paz tão grande que até o ar parecia diferente. Quando terminou, o irmão Carlos segurou sua mão e disse: Eu sinto que Deus ouviu. Obrigado, meu filho. Nos dias seguintes, a saúde do irmão Carlos começou a melhorar. Não foi de uma hora para outra, mas pouco a pouco, ele foi recuperando as forças. Os médicos até se surpreenderam. Não sabemos explicar, mas sua melhora tem sido notável, disseram. O irmão Carlos, porém, sabia muito bem. Foi Deus, ele repetia. O mesmo Deus que curou João Pedro. A notícia se espalhou, e muitos na congregação começaram a se animar ainda mais na oração. As reuniões de oração, que já eram cheias de fé, ficaram ainda mais intensas. As irmãs se reuniam para clamar pelos enfermos, pelos jovens, pelas famílias. Os irmãos se ajoelhavam juntos, pedindo a Deus que continuasse operando milagres. Não era uma fé barulhenta ou cheia de espetáculo, mas uma fé quietinha, profunda que brotava do coração. Certa noite, durante uma reunião de oração, uma irmã chamada Maria levantou a voz com lágrimas nos olhos. Irmãos, meu marido está desempregado há meses. Nós temos orado, mas a situação está difícil. As mãos se uniram, e as vozes se elevaram em súplica. João Pedro, que estava presente, lembrou-se das suas próprias lutas e orou com ainda mais fervor. Senhor, tu és o nosso provedor. Tu conheces cada necessidade. Abre as portas para o irmão Paulo. Dá-lhe trabalho, para que ele possa sustentar sua família e te glorificar. 3 dias depois, o irmão Paulo chegou à reunião com o rosto iluminado. Irmãos, Deus ouviu nossas orações. Hoje recebi uma ligação de uma empresa. Começo a trabalhar na segunda-feira. Todos louvaram a Deus. Não era coincidência. Era a mão de Deus agindo mais uma vez. João Pedro, ao ver tudo aquilo, sentia o coração transbordar. Ele entendia agora que a cura que havia recebido não era só para ele. Era um sinal de que Deus estava vivo, atento, e que queria abençoar seu povo. Começou a anotar em um caderninho os testemunhos que ouvia. A irmã que foi curada de uma enxaqueca crônica, o jovem que superou uma depressão, o casal que se reconciliou depois de anos de brigas. Cada história era um motivo para agradecer.
Um domingo depois da reunião, o irmão José, um dos anciãos, chamou João Pedro para conversar. Você tem sido um exemplo, meu filho. Sua vida tem falado mais alto que suas palavras. João Pedro ouviu com humildade. Irmão José, eu só quero servir. Deus me deu uma segunda chance e não quero desperdiçá-la. O ancião sorriu. Isso é o que Deus quer de todos nós. Não grandes coisas, mas um coração disposto. Com o tempo, João Pedro começou a sentir um chamado para ajudar os jovens da congregação. Muitos deles, assim como ele antes da cura, andavam desanimados, cheios de dúvidas. Ele passou a se reunir com eles após as reuniões, compartilhando sua experiência e orando juntos. Irmãos, Deus não nos abandonou, dizia. Ele vê cada um de nós. Não importa o que estejamos passando, Ele está conosco. Um desses jovens, chamado Lucas, estava passando por uma crise de fé. Sua família enfrentava problemas, e ele questionava se Deus realmente se importava. João Pedro levou para passear no parque e enquanto caminhavam, ele contou sua própria história. Eu também já duvidei. Já perguntei, por que eu, Senhor? Mas foi nas minhas fraquezas que ele se mostrou forte. Lucas ouviu em silêncio, até que com a voz embargada disse, eu quero crer, João Pedro. Mas é difícil. Eles pararam debaixo de uma árvore e João Pedro orou, Senhor, toca no coração do Lucas. Dá-lhe a certeza de que tu o amas. Que ele sinta tua presença como eu senti. Nos dias seguintes, Lucas começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, mas sua fé foi se fortalecendo. Ele passou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, a orar com mais fervor. Até sua família notou a diferença. O que aconteceu com você? Perguntou sua mãe. Foi Deus, respondeu Lucas com um sorriso. Ele me encontrou. Enquanto isso, João Pedro continuava a viver sua vida com gratidão. Toda manhã, ao acordar, seu primeiro pensamento era de agradecimento. Obrigado, Senhor, por mais um dia. À noite, antes de dormir, ele relia as promessas da Bíblia e orava pelos irmãos. Sua Bíblia estava cheia de marcas, de versículos sublinhados, de anotações nas margens. Ele gostava especialmente de Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Certa vez, durante uma reunião de jovens, uma irmã chamada Ana compartilhou que estava com medo de uma cirurgia que teria de fazer. João Pedro se lembrou de como havia se sentido antes de sua cura e se aproximou dela. Irmã Ana, eu também já passei por isso. Mas Deus esteve comigo em cada momento. Ele não vai te deixar. Eles oraram juntos e João Pedro leu Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ana chorou, mas eram lágrimas de paz. No dia da cirurgia, muitos irmãos foram ao hospital para orar. João Pedro estava lá, de mãos dadas com a família de Ana, clamando a Deus. Quando a médica saiu da sala de cirurgia, seu rosto estava sorridente. Tudo correu melhor do que esperávamos, disse. Foi como se uma mão invisível estivesse guiando. Ana, ainda fraca, mas cheia de fé, sussurrou, foi Deus. Eu sabia que Ele não me abandonaria. Os milagres não paravam. Não eram coisas estrondosas, mas pequenas ou grandes, intervenções de Deus no cotidiano de seu povo. Um irmão que encontrou um emprego justamente quando as contas estavam apertadas. Uma irmã que, depois de anos de infertilidade, recebeu a notícia de que estava grávida. Um jovem que, após anos de rebeldia, se ajoelhou em lágrimas e entregou sua vida a Cristo. Cada história era um sinal de que Deus estava vivo e agindo. João Pedro, ao ver tudo isso, sentia uma responsabilidade ainda maior. Ele não queria que sua cura fosse apenas uma memória, mas um combustível para servir. Começou a visitar os enfermos, a levar palavras de ânimo aos desanimados, a orar com os que estavam passando por provas. Não era um trabalho fácil. Às vezes ele saía das visitas exausto, mas seu coração estava cheio. Vale a pena, Senhor, orava. Vale a pena ver o teu povo sendo abençoado. Um dia, enquanto lia a Bíblia, João Pedro se deparou com Mateus 25:2.40. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Aquelas palavras ecoaram em seu coração. Ele entendeu que cada visita, cada oração, cada palavra de encorajamento era como se estivesse fazendo por Jesus mesmo. Com o passar dos meses, João Pedro notou que sua própria família havia mudado. Sua mãe, que antes vivia ansiosa, agora tinha uma paz que só vem de Deus. Seu pai, que era um homem quieto, passou a orar em voz alta durante as refeições, agradecendo por cada bênção. Até seus irmãos mais novos, que antes não davam muita importância às coisas de Deus, começaram a participar das reuniões com mais interesse. É como se a cura do João Pedro tivesse curado a gente também, disse sua irmã caçula certa vez.
E assim a vida na congregação seguia, cheia de desafios, mas também de vitórias. Não era um caminho fácil, mas era um caminho seguro, porque eles sabiam que Deus estava à frente. João Pedro, que um dia havia tremido de medo em uma maca de hospital, agora andava com confiança, porque tinha experimentado o poder de Deus em sua própria vida. Toda vez que alguém novo chegava à congregação e ouvia seu testemunho, João Pedro dizia a mesma coisa: não foi por meu merecimento. Foi pela graça de Deus. Ele é fiel. Se você confiar nele, vai ver que ele nunca falha. E a obra de Deus continuava. Não com barulho, não com espetáculo, mas com vidas transformadas, corações curados e uma fé que crescia a cada dia. Porque, afinal, essa é a obra mais maravilhosa, ver Deus agindo no meio do seu povo, confirmando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que o nome do Senhor seja louvado. Amém.